Os dias de Noé, descritos em Gênesis capítulo 6, representam uma das épocas mais sombrias da história humana. O mundo criado para refletir a glória de Deus havia se corrompido profundamente, tornando-se um lugar de violência e rebelião. Deus observou essa decadência e declarou: "A minha alma não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne." Gênesis capítulo 6, versículo 3. Essa sentença marcava o início de uma nova fase no plano divino para a humanidade. Após a queda de Adão e Eva, o pecado se espalhou rapidamente. Gênesis capítulo 6 menciona uma intrigante passagem sobre os filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens, gerando descendência. Embora existam debates sobre o significado dessa expressão, o consenso entre muitos estudiosos é que isso simboliza a mistura entre linhagens piedosas e ímpias, ou, segundo outra visão, a influência de anjos caídos sobre a humanidade. Independentemente da interpretação, o resultado foi uma humanidade cada vez mais distante de Deus, mergulhada na corrupção e na violência. A Terra não apenas refletia o pecado humano, mas sofria suas consequências. A narrativa bíblica declara: a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Essa corrupção não afetava apenas o relacionamento do homem com Deus, mas também toda a criação, comprometendo a ordem social e natural. A maldade chegou a um ponto crítico. O texto descreve que toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era só má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Isso revela a gravidade da condição espiritual da época. O pecado havia se tornado um estado permanente do coração humano, não apenas um ato ocasional. Em meio a esse cenário, surgem os misteriosos Nefilins, descritos como seres de grande poder e influência. Sua presença reforça a magnitude da corrupção da humanidade. Embora existam diferentes interpretações sobre sua origem, o mais importante é que simbolizam a extensão do afastamento do homem de Deus e a opressão que dominava aquela sociedade. Apesar de tamanha perversidade, Deus demonstrou sua paciência e misericórdia. Ele declarou: "Os seus dias serão 120 anos." Gênesis capítulo 6, versículo 3, oferecendo um prazo para a humanidade reconsiderar seus caminhos. Essa decisão reflete o caráter equilibrado de Deus. Sua santidade não permite conviver com o pecado, mas sua graça oferece uma oportunidade de arrependimento. A luta espiritual e moral da época também é mencionada em outros textos bíblicos. Judas, em sua epístola, cita anjos que abandonaram sua posição celestial, sugerindo uma conexão com os eventos de Gênesis capítulo 6. Isso evidencia que a corrupção da época não era apenas humana, mas também influenciada por forças espirituais malignas. Porém, em meio à escuridão, Deus encontrou um homem justo, Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Sua escolha não foi aleatória, mas um reflexo da graça de Deus, que sempre preserva um remanescente fiel. A obediência de Noé seria o marco para a intervenção divina e o início de um novo capítulo na história humana. A longanimidade de Deus, a paciência antes do juízo. A paciência de Deus, ou sua longanimidade, é uma demonstração de misericórdia mesmo diante da rebelião humana. No período descrito em Gênesis capítulo 6, Deus não trouxe juízo imediato sobre a corrupção que dominava a humanidade. Em vez disso, ele declarou: "O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne." Gênesis capítulo 6, versículo 3. Este anúncio não foi apenas uma sentença, mas uma oportunidade, um prazo de 120 anos para que a humanidade reconsiderasse seus caminhos. Esse período foi um ato de graça. Deus ofereceu tempo suficiente para o arrependimento, enquanto Noé, descrito como justo, recebeu a missão de construir a arca.
Cada martelada na madeira era um aviso visível de que o juízo viria, mas ainda havia tempo para mudar. A paciência divina estava evidente, mas o coração endurecido da humanidade ignorava este chamado. O apóstolo Pedro destaca essa longanimidade em sua primeira epístola, ao mencionar que a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Noé não apenas construía a arca, mas também pregava justiça, chamando a humanidade ao arrependimento. Contudo, a sociedade zombava de sua mensagem, preferindo seguir seus próprios desejos. Essa paciência de Deus não era um sinal de fraqueza, mas um equilíbrio perfeito entre justiça e graça. O prazo de 120 anos estabelecia um limite claro para o abuso da liberdade dada ao homem. Como um pai amoroso, Deus dizia: "Até aqui vocês poderão ir." Ainda hoje, essa mesma paciência é visível. Em sua segunda epístola, Pedro escreve: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se." 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O exemplo de Noé reflete a graça de Deus em preservar um remanescente fiel. Enquanto o mundo ao seu redor rejeitava a verdade, Noé permanecia obediente, construindo a arca conforme as instruções divinas. Sua fé silenciosa contrastava com a rebeldia generalizada. Isso nos lembra que, mesmo em meio ao caos, Deus sempre preserva aqueles que estão dispostos a segui-lo. Os 120 anos antes do dilúvio foram um período de escolha. Deus não forçou a humanidade a se arrepender, mas ofereceu uma oportunidade. O apóstolo Paulo reforça essa ideia ao perguntar: ou desprezas a riqueza da sua bondade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Romanos capítulo 2, versículo 4. A paciência divina não é passividade, é um chamado ativo ao arrependimento. Contudo, a paciência de Deus tem um limite. Assim como nos dias de Noé, o prazo chegou ao fim. A história nos lembra que o caráter de Deus é imutável. Ele é justo, mas também misericordioso. Sua paciência é uma chance para mudarmos nossos caminhos, mas não deve ser interpretada como garantia de impunidade. Hoje, a porta da graça ainda está aberta, mas o momento de agir é agora. O debate teológico sobre os 120 anos. A declaração de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 3, "Os seus dias serão 120 anos", é uma das mais intrigantes da Bíblia. Ao longo dos séculos, teólogos têm discutido seu significado, dividindo-se principalmente em duas interpretações que refletem diferentes aspectos do plano divino e do relacionamento entre Deus e a humanidade. A primeira interpretação sugere que os 120 anos representam o limite de vida que o ser humano passaria a ter. Antes do dilúvio, patriarcas como Adão e Matusalém viviam por séculos. Mas após o dilúvio, a longevidade humana diminuiu drasticamente. Moisés, por exemplo, viveu exatamente 120 anos, conforme registrado em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Essa mudança pode refletir tanto o impacto do pecado na condição humana, quanto transformações físicas e ambientais após o dilúvio. A segunda e mais aceita interpretação é que os 120 anos simbolizam o prazo dado por Deus à humanidade antes do dilúvio. Durante esse período, Noé recebeu a missão de construir a arca e pregar justiça, enquanto Deus aguardava pacientemente o arrependimento da humanidade. O apóstolo Pedro reforça essa ideia ao dizer: a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Este prazo não foi apenas uma sentença, mas uma demonstração da longanimidade divina. Embora distintas, essas interpretações não se excluem.
Ambas revelam a misericórdia de Deus e seu desejo de oferecer oportunidades para a redenção. Por um lado, o limite de vida após o dilúvio destaca a fragilidade do homem e a consequência do pecado. Por outro, os 120 anos antes do juízo evidenciam a paciência divina em dar tempo suficiente para que a humanidade se arrependesse. A redução da longevidade humana também tem implicações espirituais. Antes do dilúvio, vidas longas permitiam que o pecado se multiplicasse em maior escala, aumentando a rebeldia contra Deus. A limitação dos anos do homem é vista como uma forma de conter a propagação do pecado e preservar a criação. Essa mudança aponta para a necessidade de reconhecer nossa dependência do Criador e viver com propósito. Como diz Salmos, capítulo 90, versículo 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Além disso, os 120 anos antes do dilúvio foram uma manifestação clara da graça de Deus. Ele poderia ter executado o juízo imediatamente, mas escolheu estender um convite ao arrependimento. Cada martelada na construção da arca era um apelo visível à humanidade. Mas, endurecidos pelo pecado, poucos deram ouvidos a este chamado. O debate sobre os 120 anos também lança luz sobre o caráter imutável de Deus. Assim como nos dias de Noé, Deus continua a agir com paciência em nossos dias, oferecendo tempo para que nos voltemos a Ele. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa mensagem reflete a continuidade da graça divina, que é sempre acompanhada de justiça. Independentemente da duração de nossa vida ou das oportunidades concedidas, o propósito final de Deus permanece o mesmo: levar a humanidade ao arrependimento e à reconciliação com Ele. Seja como limite de vida ou como prazo antes do dilúvio, os 120 anos destacam a soberania de Deus e a necessidade de vivermos com intencionalidade e reverência. Assim como nos dias de Noé, o tempo de Deus para agir chegará ao fim. A paciência divina é um reflexo de sua misericórdia, mas também um lembrete de que o juízo é inevitável. Este período é uma oportunidade para que reconheçamos sua soberania e busquemos a redenção em Jesus Cristo, que nos oferece a verdadeira vida eterna. A condição do homem e os efeitos do pecado na terra. O pecado humano não é apenas uma transgressão individual, mas uma força destrutiva que afeta toda a criação. Nos dias de Noé, os efeitos do pecado se espalharam como uma praga, quebrando a harmonia divina e criando um abismo entre o homem, Deus e a própria natureza. A terra, outrora declarada muito boa, tornou-se um lugar de desordem e violência, como descrito em Gênesis capítulo 6, versículo 11. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Essa corrupção não era apenas individual, mas sistêmica, influenciando as estruturas sociais e espirituais da humanidade. O coração humano, dominado por desejos egoístas, deu origem a um ambiente onde a violência e a injustiça se tornaram normas. O pecado não apenas destruiu o relacionamento do homem com Deus, mas também envenenou as relações entre as pessoas, criando uma sociedade marcada pela exploração e pelo abuso de poder. A criação, por sua vez, também sofreu as consequências desse afastamento. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 22, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O pecado humano trouxe desordem não apenas ao espírito, mas também ao mundo natural, levando ao desequilíbrio e à decadência. Nos dias de Noé, esse gemido da criação era evidente, refletindo o impacto devastador da rebeldia contra Deus.
O afastamento do homem de Deus atingiu seu ápice naqueles dias. Gênesis capítulo 6, versículo 5 descreve: toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esse afastamento espiritual não era apenas uma rebelião contra as leis divinas, mas uma negação total da soberania de Deus. A humanidade, endurecida pelo pecado, tornou-se incapaz de ouvir ou responder ao chamado divino. No entanto, em meio à corrupção generalizada, Noé se destacou como um homem justo e íntegro. Enquanto a maioria das pessoas vivia em degradação e rebeldia, Noé caminhava com Deus, mostrando que é possível permanecer fiel mesmo em meio ao caos. Sua vida serviu como um testemunho da graça de Deus em preservar um remanescente fiel. O pecado, porém, não se limitou àquela geração. Desde os dias de Caim, após o assassinato de Abel, o pecado se espalhava como uma herança de destruição. Deus advertiu Caim de que o pecado estava à porta, pronto para dominá-lo. Esse padrão continuou a crescer até culminar na completa corrupção dos dias de Noé. Esse período nos alerta sobre como o pecado, quando não confrontado, pode se multiplicar e afetar gerações inteiras, destruindo famílias, comunidades e nações. Talvez o efeito mais devastador do pecado seja a separação espiritual entre o homem e Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, lemos: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. O pecado persistente afastou o homem da presença divina, deixando a humanidade perdida, incapaz de discernir entre o bem e o mal. Essa escuridão espiritual tornou a sociedade da época completamente desprovida de direção moral. A violência sistêmica também é destacada na narrativa bíblica. Gênesis capítulo 6, versículo 11 declara: a terra estava cheia de violência. Essa descrição vai além de atos isolados, sugerindo uma cultura de opressão e exploração. A humanidade havia perdido o respeito pela dignidade humana, e ações egoístas e cruéis dominavam as interações sociais. Essa violência não era apenas física, mas também moral e espiritual, refletindo o estado de decadência da sociedade. Os dias de Noé nos lembram que o pecado não afeta apenas o presente, mas molda o futuro. A escolha da humanidade de se afastar de Deus resultou em consequências que exigiram a intervenção divina para preservar seu plano original. O dilúvio, embora um ato de juízo, também foi um ato de redenção, purificando a terra e permitindo um novo começo para a humanidade. O dilúvio, a resposta de Deus à corrupção. Mas antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e conferir a playlist especial no primeiro comentário e ao final do vídeo. Vamos juntos espalhar fé e esperança. Continuando, o dilúvio é uma das manifestações mais poderosas do juízo divino descritas nas Escrituras. Ele marca um ponto de virada na história da humanidade, onde Deus interveio para lidar com a corrupção e a violência que dominavam a terra. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 13, Deus declara a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Este ato não foi apenas destruição, mas uma resposta justa para restaurar a santidade da criação. Antes do juízo, Deus demonstrou paciência. Durante 120 anos, Noé construiu a arca e proclamou a justiça divina. Sua obediência era um testemunho vivo, mas a humanidade, endurecida pelo pecado, escolheu ignorar o chamado ao arrependimento. Como descrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O dilúvio não foi uma decisão repentina, mas o resultado da persistente rejeição da humanidade à graça de Deus. A construção da arca foi central no plano de salvação de Deus.
Ele deu instruções detalhadas a Noé, demonstrando cuidado e precisão, como descrito em Gênesis capítulo 6, versículos 14 a 16. A arca simbolizava a provisão de Deus em meio ao juízo, oferecendo refúgio para aqueles que escolhessem confiar nele. No entanto, a humanidade zombou de Noé e rejeitou a verdade, como Pedro menciona em sua segunda epístola. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água. 2 Pedro capítulo 3, versículo 5. Quando chegou o momento do juízo, Deus ordenou que Noé e sua família entrassem na arca, e o Senhor fechou a porta após ele. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Este ato simbolizou o fim da oportunidade de arrependimento. A chuva começou a cair e as fontes do abismo se romperam, como descrito em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Pela primeira vez, a humanidade enfrentou a realidade do juízo divino. O dilúvio foi mais do que um evento catastrófico, foi uma declaração da santidade de Deus. A terra foi coberta pelas águas, destruindo tudo o que tinha fôlego de vida, exceto aqueles na arca. Como Gênesis capítulo 7, versículo 20, descreve: 15 côvados acima subiu a água, e os montes foram cobertos. Este ato mostrou que, embora Deus seja paciente, ele não deixa o pecado impune. Além do juízo, o dilúvio carrega uma mensagem de redenção. A arca não era apenas um meio de sobrevivência, mas um símbolo de salvação. Noé e sua família foram separados da corrupção do mundo e preservados para um novo começo. A mesma água que trouxe destruição purificou a terra, permitindo um renovo. Este padrão de juízo seguido por redenção ecoa em toda a história bíblica, apontando para o plano de Deus de salvar a humanidade por meio de sua graça. Enquanto a chuva caía por 40 dias e noites, o mundo foi transformado. Fora da arca, os ímpios enfrentavam as consequências de suas escolhas. Dentro da arca, Noé e sua família experimentavam a provisão e a proteção de Deus. Este contraste reflete a dualidade do dilúvio, destruição para os rebeldes e salvação para os fiéis. A narrativa do dilúvio aponta também para o juízo final. Jesus afirmou: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37. Assim como nos dias de Noé, muitos hoje vivem em apatia espiritual, ignorando os avisos divinos. O dilúvio nos lembra que Deus é soberano e justo e que seu juízo é inevitável para aqueles que persistem na rebeldia. A fidelidade de Noé destaca que é possível caminhar com Deus, mesmo em tempos de corrupção generalizada. Embora não fosse perfeito, sua obediência demonstrou que Deus está disposto a salvar aqueles que confiam nele. A arca, como símbolo de salvação, aponta para Cristo, que é o verdadeiro refúgio para todos os que se voltam para Deus. O dilúvio marcou o fim de uma era e o início de outra. Ele é um poderoso lembrete da santidade de Deus e da gravidade do pecado, mas também de sua graça e promessa de restauração. Noé e sua família emergiram da arca em um mundo renovado, prontos para recomeçar sob a aliança de Deus, que seria firmada após o recuo das águas. O propósito divino por trás da limitação dos dias do homem. A limitação dos dias do homem há 120 anos, como descrito em Gênesis capítulo 6, versículo 3, não foi uma decisão arbitrária. Ela reflete o perfeito equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. Mais do que um marco histórico, essa decisão carrega verdades espirituais profundas, apontando para o propósito redentor de Deus e a necessidade do homem de depender dele. Um dos principais objetivos dessa limitação foi destacar a fragilidade e a brevidade da vida humana. Antes do dilúvio, os patriarcas viviam por séculos, mas suas longas vidas muitas vezes resultavam no acúmulo de pecado e maldade.
A redução da longevidade lembrou à humanidade que a vida é passageira, como ensina Salmos capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse limite trouxe consciência da mortalidade, chamando o homem a viver com propósito e temor a Deus. Além disso, essa mudança revelou a dependência humana de Deus. Com vidas mais curtas, o homem foi chamado a buscar a sabedoria divina para aproveitar o tempo limitado que lhe foi dado. Jó, em meio ao sofrimento, reconheceu isso ao dizer: "Os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites e não passará deles." Jó, capítulo 14, versículo 5. Essa limitação serve como um lembrete constante de que Deus é soberano e que somente nele encontramos significado para a vida. Outro propósito essencial foi conter a propagação do pecado. Antes do dilúvio, a corrupção humana havia se multiplicado de forma alarmante, como descrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ao limitar a longevidade, Deus colocou um freio na extensão da maldade sobre a terra, protegendo gerações futuras de uma degradação ainda maior. Esse ato de limitar o tempo do homem reflete a santidade de Deus, que não tolera o pecado indefinidamente, mas também sua graça em preservar a humanidade. A limitação da vida humana também apontou para a necessidade de redenção. Com a brevidade dos dias, tornou-se evidente que o homem precisava de um Salvador que oferecesse mais do que uma vida longa, a vida eterna. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus declara: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Esse limite não foi apenas um juízo, mas uma preparação para o plano redentor de Deus, culminando em Cristo, que veio oferecer uma existência além do tempo terreno. Essa mudança também trouxe um senso de urgência à vida humana. Enquanto antes o homem, vivendo por séculos, podia adiar decisões espirituais importantes, a nova realidade chamava-o a buscar a Deus enquanto ainda havia tempo. Isaías capítulo 55, versículo 6, exorta: "Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto." Essa limitação é um convite constante ao arrependimento e à reconciliação com Deus, lembrando que cada dia é uma oportunidade única. Após o dilúvio, Deus reafirmou seu compromisso com a humanidade por meio da aliança estabelecida com Noé e seus descendentes, simbolizada pelo arco-íris. Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 13. Essa aliança garantiu que a terra não seria novamente destruída por um dilúvio e destacou a fidelidade de Deus em conduzir a humanidade ao cumprimento de seus propósitos eternos. Mais do que um marco de juízo, a limitação dos dias do homem ressalta o contraste entre a vida terrena e a vida eterna. Enquanto nossos dias na terra são breves, Deus nos oferece uma existência sem fim por meio de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo escreve: "Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas." Essa realidade nos desafia a viver não apenas para o presente, mas com os olhos na eternidade. Por fim, essa limitação nos ensina a valorizar o tempo que temos. Tiago nos lembra: "Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece." Tiago capítulo 4, versículo 14. Essa brevidade é um chamado para vivermos com intencionalidade, investindo em propósitos que têm valor eterno, ao invés de focarmos no que é passageiro. A limitação dos dias do homem também revela o caráter imutável de Deus. Ele é justo ao julgar, mas misericordioso ao dar tempo para que nos voltemos a Ele. Assim como nos dias de Noé, Deus continua a oferecer sua graça antes do juízo. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, lemos: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa decisão divina é mais do que um marco na história. Ela é um lembrete eterno de que Deus é soberano, misericordioso e redentor. Cada dia que nos é dado é uma oportunidade para nos reconciliarmos com Ele, vivendo com propósito e nos preparando para a eternidade que só é encontrada em Cristo. A limitação dos dias do homem para 120 anos não foi apenas um juízo, mas um ato de graça que ecoa através dos tempos. Em sua soberania, Deus não apenas restringiu a corrupção que assolava a humanidade, mas também nos deu um lembrete essencial. A vida é breve e cada dia é uma oportunidade para nos voltarmos para Ele. Por meio desse limite, Deus estabeleceu um convite silencioso, chamando-nos à sabedoria, à humildade e, acima de tudo, à sua presença. A história de Noé nos mostra a justiça divina, mas também revela um amor que ultrapassa nossa compreensão. Mesmo em meio ao caos e à rebelião, Deus preservou Noé e sua família como um remanescente, provando que suas promessas são imutáveis. Esse ato nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus está sempre disposto a oferecer redenção àqueles que escolhem buscá-lo. Que esta história inspire cada um de nós a refletir sobre a brevidade da vida e a urgência de viver com propósito. Assim como nos dias de Noé, a porta da graça de Deus permanece aberta, mas não para sempre. Hoje, temos a chance de nos voltar para Ele, confiando que em Sua presença encontramos não apenas o limite de nossos anos, mas o início de uma vida eterna e abundante. Se esta mensagem tocou seu coração, entenda que isso não é coincidência. Deus está chamando você para mais perto dele. Talvez você sinta a necessidade de se reconciliar com Jesus Cristo ou iniciar uma nova jornada de fé. Não espere por outro momento. Esta é a sua oportunidade. Declare sua decisão agora mesmo dizendo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E se você já aceitou a Cristo, renove sua fé declarando amém nos comentários. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a esperança e o amor de Deus. Seja um instrumento em suas mãos, levando luz onde há escuridão. Até a próxima.